Essa sessão, essa sétima sessão, essa parte do programa de transição é um dos, um dos elementos mais importantes do programa, tá? Não só porque ele define um programa propriamente dito para a União Soviética, nós vamos tratar disso no final, mas também porque essa parte, esse escrito do Trotsky é uma previsão muito acertada do que aconteceu com a União Soviética e com os outros estados operários que a gente chama deformados, né? A União Soviética era um estado que a gente chamava degenerado e os outros chamavam deformados, porque desde o princípio foram dirigidos por uma burocracia. Eu vou tocar isso depois. Mas a queda desses estados, ou seja, a restauração capitalista desses estados, segundo o prognóstico de Trotsky, não era uma surpresa, tá? Então, nós vamos discutir esse texto, que é um dos mais geniais e um texto assim extremamente preciso, tá? Em cada frase elaborada por Trotsky, tá? Então, eu acho que é um dos pontos centrais e dos pontos fortes do programa de transição. Bom, ele começa dizendo o seguinte, que a União Soviética saiu da Revolução de Outubro como um Estado operário. Essa afirmação tem duas implicações, que inclusive são implicações teóricas, que às vezes não são percebidas. Primeira implicação, que o Estado passou a ser um Estado operário desde a tomada do poder, porque ele diz passou a ser um Estado operário desde a Revolução de Outubro de 17, ou seja, saiu da Revolução de Outubro como um Estado operário. Por que isso é muito importante? Porque é uma definição do caráter do Estado definido por quem dirige o Estado. Ou seja, na medida que a classe operária tomou o poder do Estado, estabeleceu uma república dos soviets, ou seja, uma república dos conselhos, passou a ser um Estado operário. Por que é importante essa definição? Porque existem vários teóricos, que inclusive do trotskismo, que dizem que não, um Estado operário seria só quando a burguesia fosse expropriada, né? E a burguesia foi expropriada não em outubro de 17, mas sim em 1918, em junho ou julho, se eu não me engano, tá? Então, vejam, Trotsky diz que não, desde outubro de 17 já é um Estado operário, por quê? Porque os soviets tomaram poder dirigidos por um partido revolucionário, o Partido Bolchevique. E essa é uma definição muito importante, ou seja, que é definida pelo Estado, quem dirige o Estado. Segunda implicação dessa definição, que esse Estado passa a ser uma ditadura do proletariado, ou seja, um Estado operário que passa a ser uma ditadura do proletariado, também desde outubro de 17. Ditadura do proletariado no sentido que Marx dizia, ou seja, um Estado que é um Estado de transição ao socialismo, né, com a democracia operária dos conselhos, que destrói o Estado burguês, porque em outubro de 17 eles destroem as forças armadas burguesas e destroem também o aparato estatal do czarismo, né, e da burguesia, e os soviets assumem como um novo aparato estatal. Então, isso seria a ditadura do proletariado que avançava em transição para o socialismo, com uma série de percalços que a gente vai ver em seguida, né? Mas já era um Estado em transição ao socialismo, tá? Mas depois ele explica o seguinte, que esse Estado se baseou na estatização dos meios de produção, logo em seguida, tá? 8 ou 10 meses depois, que abriu a possibilidade de um crescimento rápido das forças produtivas, que é a condição necessária para o desenvolvimento do socialismo. Então, ele diz que a estrutura social
desse Estado, né, a estatização dos meios de produção, que foi, digamos, uma das primeiras tarefas que esse Estado encarou. Bom, mas ele faz uma ressalva. Ele diz que esse aparato de Estado operário enfrentou logo em seguida, podemos discutir quando, uma degenerescência, ou seja, ele diz que o Estado degenerou. Por que ele degenerou? Ele diz um Estado, primeiro, um fato, passou de ser um instrumento da classe operária, e passou a ser um instrumento de coerção, né? Ou seja, de repressão burocrática contra a classe operária. Então, foi um Estado que foi apropriado por uma burocracia, e essa burocracia usurpou, né, o controle, o poder da classe operária na União Soviética. E ele também destaca uma segunda característica. Essa burocracia passou a ser um instrumento de sabotagem da economia. Ou seja, a gestão burocrática passou a ser um elemento de sabotagem da economia permanente. Por quê? Primeiro, por dois motivos. Primeiro, pelo fato de que absorvia, com os privilégios da burocracia, absorvia grande parte do produto nacional. Então, o produto nacional que deveria ir para novos investimentos, para a planificação, para o desenvolvimento das forças produtivas, era apropriado pela burocracia para garantir os seus privilégios. Isso por um lado. E, por outro lado, porque a própria gestão burocrática da economia nacional, ou seja, toda a planificação, a gestão da propriedade estatal, as decisões do Estado, decisões políticas, levavam a uma sabotagem da economia. Vou dar um exemplo, porque a gente já discutiu isso um pouco nas partes anteriores. Por exemplo, a decisão de Stalin e Bukharin de estimular o enriquecimento dos kulaks, né, até o ponto que as tendências restauracionistas do capitalismo que os kulaks desenvolveram se tornaram perigosas para o Estado, ameaçavam a própria existência do Estado, e depois forçou uma coletivização forçada, que levou quase a uma guerra civil. Tem historiadores que dizem que foi uma verdadeira guerra civil dos kulaks contra o Estado, do Estado contra os kulaks, né? Então, essas decisões políticas levaram, por exemplo, a uma destruição de forças produtivas tremendas. Que destruição foi essa? Destruição dos campos, que os kulaks puseram fogo nos campos, destruição do rebanho nacional, que era enorme, e eles mataram grande parte do gado, de todo tipo, tá? E só essas decisões erradas, burocráticas, levaram a um entrave, uma sabotagem tremenda na economia. E na indústria foi a mesma coisa. Durante anos, eles se recusaram a desenvolver a indústria e depois desenvolviam a indústria com métodos burocráticos. É sabido o caso, por exemplo, que nas metas de produção dos planos quinquenais, o stalinismo assinalava metas para uma indústria, ou para as indústrias, cada uma tinha sua meta, e cada ramo da indústria, metalúrgico, químico, plástico, etc., tinha também suas metas, e a burocracia que dirigia essas fábricas se esforçava em cumprir essas metas em detrimento, por exemplo, da qualidade, em detrimento das possibilidades produtivas. Então, quebravam máquinas, havia verdadeiros desastres, que depois o stalinismo dizia que era fruto da sabotagem, mas, na verdade, era fruto da incompetência burocrática que ia sabotando a indústria, né? E isso foi generalizado. Há casos que são assim folclóricos, por exemplo, na indústria que produzia caminhões, eles desenvolveram um motor de caminhão para caminhões pesados, que era um motor potentíssimo, enorme, que tinha capacidade para levar várias toneladas. Mas depois o motor era tão pesado que o caminhão que estava projetado para receber esse motor não conseguia andar, porque o motor era pesado demais.
e coisas desse tipo. Tá? Então, isso foi vários e vários problemas burocráticos que era uma sabotagem, não uma sabotagem consciente, mas uma sabotagem pela existência da burocracia e dos seus privilégios. Bom, depois, o Trotsky afirma, isso é uma conclusão muito importante desse tema. Cada frase é quase uma conclusão importantíssima, perdão, importantíssima. Por exemplo, ele diz que, em relação à teoria stalinista, bucarinista do socialismo em um só país, ele diz que só a burocratização de um Estado operário atrasado e isolado, né, e a transformação dessa burocracia em casta privilegiada, todo poderosa, né, que não deixou de ser controlada pelos soviets, pelos organismos da classe operária e passou a ser autônoma, isso em si é uma refutação teórica e prática também dessa falsa teoria do socialismo num só país. Por quê? Todo Estado tem uma burocracia. Tá? Isso é inevitável. Mesmo um Estado operário vai ter uma burocracia. Uma burocracia que significa administração do Estado. É uma casta que está fora da classe operária, fora. Agora, existe uma política que a oposição de esquerda desenvolveu e defendeu na época, que era que essa burocracia não tivesse privilégios, fosse controlada pelos soviets, fosse controlada pelo partido, né? Ela não pudesse se cristalizar como casta burocrática, ou seja, que houvesse renovação, que aqueles que estavam no aparelho administrativo tivessem que também trabalhar na produção de tempos em tempos, etc. Uma série de políticas contra a burocratização permanente, ou seja, de uma casta privilegiada. O fato de que nesse Estado atrasado, né, e isolado de outros grandes países capitalistas que pudessem ter feito a revolução, é uma refutação prática de que o socialismo num só país é impossível. Sempre Lenin e Trotsky pensaram que se a revolução alcançasse, por exemplo, a Alemanha, não teria havido essa degeneração do Estado soviético. Por quê? A Alemanha é um país muito mais desenvolvido, teria condições de prestar um auxílio técnico, um auxílio econômico, um auxílio industrial para a União Soviética, que não permitiria, que facilitaria o combate à existência de uma casta privilegiada desse tipo. Tá? Então, depois ele toca num elemento central, que é o regime desse Estado operário degenerado. Então, veja, uma coisa é uma coisa muito clara, que uma coisa é o regime político dentro da direção do Partido Bolchevique, sob Lenin e Trotsky, que era um regime que era profundamente democrático, em que, por exemplo, vou citar dois exemplos desse regime democrático que, inclusive, são tomadas por um historiador inglês que não é marxista, que se chama Edward Carr. Ele escreveu vários livros sobre a Revolução Russa e sobre o Estado Soviético, e ele dizia o seguinte: é impressionante que, mesmo durante a Guerra Civil, o Estado, a direção do Partido Bolchevique, permitia, por exemplo, uma discussão aberta nos jornais que existiam. Então, por exemplo, diferenças sobre Trotsky e a oposição militar, né, que era dirigida por Voroshilov e Stalin, foi um dos primeiros núcleos do stalinismo. Ainda não era stalinismo nessa época, eu estou falando de 1919, 1920. Isso aparecia nos jornais dos soviets e aparecia no próprio Pravda, que era o jornal do partido.
Então, eram diferenças sobre como conduzir a orientação política para a guerra. Por exemplo, sobre a utilização dos oficiais militares do antigo exército czarista, que Trotsky defendia, e a oposição era contra, isso apareceu nas páginas dos jornais. Trotsky conta que a primeira preocupação dele ao chegar numa região da frente militar, da guerra, era reunir as células do partido para fazer uma discussão ampla, democrática, sobre o que estava acontecendo naquela frente. Né? Os bolcheviques fizeram um esforço para que todos os partidos que não apoiavam a contra-revolução permanecessem nos soviets. Por exemplo, os mencheviques, mencheviques internacionalistas, que não eram os mencheviques, a maior parte dos mencheviques apoiou a contra-revolução, mas Martov dirigia um grupo chamado os mencheviques internacionalistas. E esse grupo ficou, durante toda a Guerra Civil, defendendo a revolução. Né? A mesma coisa com os socialistas revolucionários, que não foram aqueles que tentaram golpe. Primeiro, eles foram reprimidos, porque eles tentaram um golpe contra o governo soviético, bolchevique, e depois houve uma tentativa para trazê-los. Ou seja, todos aqueles que defendiam a revolução eram a intenção que eles continuassem nos soviets. Então, vejam, era um regime extremamente democrático nesse sentido. Mas o regime de Stalin era o oposto disso. Né? E Trotsky assinala que esse regime de Stalin, que era totalmente repressivo, se aproveitou, inclusive, de resoluções provisórias do Partido Bolchevique, que eram resoluções, por exemplo, para que terminassem as tendências e frações por um período, né, provisório. Stalin se aproveitou disso para atacar todas as outras correntes de opinião divergentes no partido, começando pela oposição de esquerda. Né? Então, esse regime é um regime altamente autoritário, mas com contradições agudas. Então, Trotsky dizia que o diagnóstico social da União Soviética é um Estado operário degenerado, com um regime autoritário, totalitário, na verdade, ou seja, que o Estado controlava todos os aspectos do país, desde os políticos, os problemas culturais, tudo o Estado controlava. Né? E dirigido por uma burocracia privilegiada que se aproveitava do Estado. Ele dizia, isso é o diagnóstico social. Agora, qual é o prognóstico político? Isso talvez seja a previsão mais genial de Trotsky e mais importante. Tá? Ele diz o seguinte, que o prognóstico político tem um caráter alternativo. Há duas possibilidades. Ele diz, ou a burocracia cada vez mais vai se fortalecendo como órgão da burguesia mundial, ou seja, ele caracterizava que essa burocracia era um agente do imperialismo, que já tinha oscilado, primeiro, com o imperialismo alemão, fez o pacto Hitler-Stalin, depois antes já tinha feito um pacto com a Inglaterra e a França para sufocar a Revolução Espanhola, depois faz um pacto com Hitler para tentar um pacto militar para tentar que não houvesse invasão da União Soviética, depois faz um outro pacto com os Estados Unidos, principalmente, que foram os acordos de Yalta e Potsdam. Então, ele diz a burocracia é um agente do imperialismo dentro do Estado operário, né? E também dentro do movimento operário internacional. Isso é muito importante como caracterização. Então, ele diz, ou essa burocracia, que é órgão da burguesia mundial, vai restaurar o capitalismo, ou seja, essa burguesia vai derrubar a forma de propriedade estatal. Né? Por quê? Ela vai chegar a uma conclusão de que é preciso renunciar à propriedade nacionalizada, à coletivização da terra e o monopólio do comércio exterior, que são as três bases do Estado operário, bases econômico-sociais.
que eu agregaria a planificação da economia também. Então, ele diz: a burocracia vai chegar à conclusão de que é necessário, para que ela continue mantendo seus privilégios, é necessário acabar com essas bases econômico-sociais do Estado operário. Repetindo, acabar com a nacionalização da indústria, acabar com a coletivização da terra, acabar com o comércio, o monopólio do comércio exterior e, logicamente, com a planificação da economia. Né? Tudo isso, ou seja, as bases econômico-sociais do Estado operário, para que ela se transforme numa nova burguesia. Isso é uma das alternativas. E a outra alternativa é que ele diz: ou a classe operária vai destruir a burocracia através de uma revolução política e vai permitir uma saída de novo em direção ao socialismo. Esse prognóstico alternativo, que foi feito em 1938, é impressionante, porque essa previsão é exatamente o que aconteceu 45 anos depois, digamos assim. Digamos, 85 veio Gorbachev, né? E aí Gorbachev leva a União Soviética para a restauração capitalista. Ou seja, é uma previsão impressionante e que se concretizou. Né? E depois, em relação à questão da perseguição política, o Trotsky caracteriza que os processos de Moscou, na verdade, têm uma lógica. Ele diz: não foram nem surpresa, nem é uma loucura de Stalin. São os produtos inevitáveis da reação, ou seja, da contra-revolução que o stalinismo promoveu para defender os seus privilégios. Agora, ele assinala que existem contradições, que esses processos de Moscou mostram contradições terríveis. Tá? Primeiro, contradições de dois tipos: contradições entre setores da burocracia, que estavam aí lutando entre si. É importante, se vocês não conhecem, comprem o livro Comunistas contra Stalin, que é do historiador francês Pierre Brouet, historiador trotskista. Por quê? Ele explica nesse livro como era necessário que o stalinismo erradicasse todo o trotskismo, tá? E que também erradicou todo um setor da própria burocracia stalinista e também os setores de direita do partido. O Trotsky diz: nessa situação, que para a burocracia, o setor de direita também é de esquerda. Em que sentido? Porque questiona, né, a própria direção burocrática do Estado. Então, todo setor que ameaçasse de alguma maneira a camarilha de Stalin era um setor de esquerda, e ele precisava eliminar todo mundo, o que ele fez. Né? E, por outro lado, o Trotsky diz que isso reflete enormes contradições entre a burocracia como um todo e o povo. Né? Então, o que ele explica? Que o fato de que tenha sido uma repressão tão sanguinolenta, né? E que, na verdade, o Trotsky nem tinha ideia de quão sanguinolenta havia sido essa repressão, porque isso não vazava naquela época. Ele tinha ideia da repressão, das matanças, do fuzilamento, da velha guarda bolchevique, de uma camada burocrática, mas ele não tinha a ideia de que chegaria a 1 milhão de fuzilados. Tá? E ele diz o seguinte: esse caráter tão sanguinolento mostra a tensão dessas contradições, como essas contradições eram agudas. Né? Tem historiadores, eu acho que eu já me referi a isso aqui, como Vadim Rogovin, que é um historiador trotskista russo, que é muito interessante, porque é surpreendente que ele tenha conseguido chegar a esse estudo, a essas conclusões dentro da repressão da União Soviética. Né? E ele diz que, na verdade, foi uma verdadeira guerra civil contra a classe operária. Depois eu vou voltar a esse conceito de guerra civil contra a classe operária. Bom, o Trotsky diz que a burocracia
ela tem várias alas, né? Então, ela diz que vai desde a ala bolchevique, e ele cita um caso que talvez vocês não conheçam, que é do Inácio Reis. Reis era um membro do serviço secreto soviético. Na verdade, ele atuava como um espião na Europa, tá? E ele foi, depois que ele declarou numa carta que ele estava completamente contra Stalin e a sua camarilha, o stalinismo mandou a KGB assassiná-lo e o matou na Suíça, tá? É, e ele era um exemplo do que Trotsky dizia. Ele aderiu à oposição de esquerda, mandou cartas para Trotsky e mandou uma carta pública para Stalin dizendo que ele rompia com a burocracia stalinista, e foi e pagou com a vida, né? Então, ele dizia, existe uma ala que ele fala é muito minoritária, mas é uma ala da burocracia, porque ele era um membro do alto aparato de espionagem soviético, até uma ala que era nazista. Também é pouco conhecido o caso desse Butenko, né, que era ele foi diplomata e foi também do serviço, antes do serviço de segurança e depois diplomata, que ele flertou com o nazismo e se reunia, se declarava nazista e que estava a favor da restauração. Então, ele diz, essa ala direita é uma ala restauradora, né, que tende para o nazismo, e no meio dessas alas há várias tendências, mencheviques, socialistas revolucionários, ou simplesmente liberais, que giram em torno da ideia da democracia burguesa, ou seja, de voltar à democracia burguesa. E eles refletem a sociedade soviética naquela época, tá? Em que existiam, por exemplo, camadas minoritárias, mas prósperas, de kolkhosianos, ou seja, de membros dos kolkhozes. Os kolkhozes eram uma espécie diferente. Os sovkhozes eram fazendas estatais. Os kolkhozes eram uma espécie de cooperativas de pequenos camponeses, tá? Que ainda existiam. E havia uma camada próspera, mas que Trotsky diz que é minoria. Mas ele diz que o mais importante não é nem isso, porque isso era uma minoria. O mais importante é as tendências pequeno-burguesas à acumulação privada, né? Porque, por um produto da miséria, inclusive os próprios trabalhadores, estimulados pela burocracia, faziam todo tipo de comércio privado, de acumulação privada, com pequenos comércios, artesanatos e etc, etc. Tá? Então, o que o Trotsky ressalta é que esse aspecto da repressão e da guerra civil, entrando um pouco nisso, mostra que existia o que ele diz, o Trotsky fala em outro momento em guerra civil preventiva, que esse historiador que eu comentei agora, que eu citei mais uma vez, o Rogovin, ele dá dados sobre essa guerra civil preventiva. Ele mostra, Trotsky ressalta que essa guerra civil preventiva, né, ela que foi desencadeada pela burocracia contra a classe operária, contra a sua vanguarda, não? Foi uma guerra civil para a burocracia, foi guerra civil necessária para garantir os seus privilégios. E mostrava, por outro lado, as tradições revolucionárias na União Soviética da década de 30. O que o stalinismo procurava era acabar com essa tradição revolucionária. E quem melhor representava essa tradição revolucionária era o trotskismo. O programa de transição, Trotsky ressalta que todo o expurgo, né, que ele nem sabia da dimensão desse expurgo, mas ele foi realizado sob um signo da luta contra o trotskismo. Todos os processos de Moscou tinham uma direção clara, era contra Trotsky, que foi o principal acusado, o principal terrorista, sabotador e etc., e contra Trotsky,
contra também o trotskismo como um todo. Tá? Isso era mais evidente porque essa guerra civil preventiva que eu estou colocando, ela tinha um alvo claro, né? Aqueles elementos, aqueles indivíduos que eram caracterizados como KRTD, que é a sigla. KRTD é uma sigla que, em russo, significa Contra-Revolucionário Terrorista Trotskista. Tá? Ser visto como KRTD ou era uma sentença de morte para a maioria. Então, isso é o que mais mostrava como essa guerra civil preventiva, né, foi voltada, em primeiro lugar, contra a vanguarda da classe operária, que eram esses militantes do trotskismo, que chegavam a ser cerca de 30 mil, tá, que era uma vanguarda dentro desse 1 milhão. Tá. Bom, o Trotsky diz que o trotskismo, na verdade, a oposição de esquerda, refletia não só a tradição revolucionária, como também a oposição e o ódio da classe operária contra a burocracia. Né? Então, o que a burocracia mais temia, né, era a articulação entre o trotskismo e essa revolta, esse ódio da classe operária contra a burocracia, porque o trotskismo poderia transformar esse ódio surdo, essa oposição, numa revolta consciente. E Stalin, em particular, tinha um pavor de que isso acontecesse depois da Segunda Guerra Mundial, porque ele sabia que, mesmo que a União Soviética ganhasse a Segunda Guerra Mundial, fosse vitoriosa, né, a situação do país depois da Segunda Guerra Mundial seria de fome, de miséria, que a classe estaria, o povo teria que ter feito enormes sacrifícios, como fez, com 27 milhões de mortos. Tá? Então, Stalin sabia que a insatisfação e o ódio para a burocracia poderiam aí explodir. Por isso, ele tinha uma preocupação de acabar com a oposição de esquerda antes da Segunda Guerra e assassinar Trotsky antes da Segunda Guerra. Né? Então, é interessante, se vocês verem, dentro da série do stalinismo, eu coloco um vídeo que diz assim, por que o título se eu não me engano, é isso, por que por que Stalin precisava matar Trotsky. Né? E isso tem que ver exatamente com isso. Ele precisava acabar com a oposição antes da Segunda Guerra Mundial. Então, qual é o problema? Toda essa política de extermínio que foi, digamos, de 3 gerações, extermínio dos velhos bolcheviques que dirigiram a Revolução, que foram assassinados nos processos de Moscou, extermínio da segunda geração, que foi a geração que enfrentou a Guerra Civil, que venceu a Guerra Civil de 1918 a 1920, começo de 21, lutou na Guerra Civil, também foi exterminada, e o extermínio da jovem geração, que não viveu nenhum dos processos, nem a Revolução, nem a Guerra Civil, que estava surgindo depois desses acontecimentos. Todos foram exterminados. Inclusive setores, como eu contei já, setores do próprio stalinismo, setores burocráticos. Tá? E isso causou um desequilíbrio político, segundo Trotsky explica. Ele diz que isso fortaleceu a ala burguesa de direita, a ala restauracionista. Tá? Eliminou toda a esquerda, eliminou um setor de centro e fortaleceu, eliminou também a direita, que era a oposição, e fortaleceu a ala burguesa. Tá? Então, é importante explicar que tudo isso é que leva, décadas depois, à restauração. Né? Muitos podem perguntar, mas por que não se deu a restauração em seguida? Tá? Trotsky faz essa previsão em 1938. Por que não se dá a restauração? Um dos grandes elementos é a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial obriga
a uma unidade do país, né, uma unidade durante 5 anos, né, para combater o nazismo, e uma unidade que exigiu enorme sacrifício. E depois da guerra, a reconstrução do país. Então, isso naturalmente isso adia todo o programa, o processo de restauração. Também há outros elementos, porque surgiram novos estados operários deformados, mas que também levaram que o stalinismo se fortalecesse relativamente no mundo. Tá? Bom, aí Trotsky faz uma definição, antes da gente entrar no programa, ele faz uma definição muito importante de qual é a principal tarefa política na União Soviética. E isso foi muitas vezes confundido por diferentes setores trotskistas. Ele diz o seguinte: nós vamos defender a União Soviética, né? Agora, precisamos discutir o que é essa defesa da União Soviética. Ele diz: nós defendemos as bases sociais da União Soviética, ou seja, a propriedade estatal dos meios de produção, tá? Que foi expropriada da burguesia. Vamos defender toda a coletivização da agricultura, vamos defender o monopólio do comércio exterior, a planificação, as bases sociais da União Soviética. Não defendemos a camarilha bonapartista de Stalin. E essa defesa é uma defesa militar. No caso da União Soviética ser invadida ou que haja um golpe restauracionista dentro da União Soviética, ou seja, defendemos as bases sociais diante de uma invasão externa ou diante de um golpe militar. Agora, isso não significa a defesa da camarilha bonapartista, de Stalin. Então, isso é muito importante porque ele, em seguida, ele define o seguinte: qual é a principal tarefa política na União Soviética? Principal tarefa política é a derrubada da burocracia. Então, ele diz bem claramente: a principal tarefa política é acabar com o domínio da burocracia que abala essas bases sociais da economia, né? E aumenta a possibilidade de restauração. Então, esse é o principal, o centro da nossa política. Derrubar a burocracia, que significa o seguinte: através de uma revolução política, uma revolução que mantém as bases sociais do Estado operário, mas que elimine, derrube, varra a burocracia do domínio do aparato do Estado. E ele diz que essa burocracia não é só na União Soviética. Isso é muito importante, porque também foi uma previsão impressionante, porque ele diz: aqui, essa burocracia tem que varrer também a Internacional Comunista, ou seja, a burocracia que domina os partidos comunistas do mundo inteiro. E essa burocracia dos partidos, ele diz, na década de 30, para defender a burocracia da União Soviética, estrangulou, por exemplo, a Revolução Espanhola, ou o ascenso, né? O ascenso que existia na França, por exemplo. Tá? Então, isso é interessante porque ele mostra como a Internacional Comunista era o elo frágil do aparato stalinista mundial. Tanto é assim que Stalin acabou com a Internacional Comunista, dissolveu a Internacional Comunista 5 anos depois do programa de transição, ou seja, da publicação do programa de transição. Bom, sobre a tarefa dos revolucionários na União Soviética, ele assinala que a força da burocracia não se encontra em si mesma, mas sim na falta de perspectiva das massas, ou seja, existiu uma derrota muito grande, que foi a vitória do stalinismo, uma derrota similar à vitória do nazismo e do fascismo na Alemanha e na Itália. E por que ele diz isso? Porque ele diz o seguinte: o stalinismo é um regime totalitário
semelhante ao fascismo, em tudo. Né? O que quer dizer um regime totalitário semelhante ao fascismo? Que é um regime totalitário porque controla, né, toda a vida dos cidadãos, ou seja, conjunto, desde a vida política, da vida social, da vida cultural, do trabalho, do lazer, tudo é controlado pelo Estado. Os meios de comunicação, tudo, tudo. Né? Alguns pensam que esse termo totalitário foi criado por Hannah Arendt, que foi uma filósofa, pensadora burguesa, né, que criou esse tema. Isso, na verdade, não é assim. Trotsky usava esse termo totalitário desde a década de 30, em relação ao stalinismo e ao fascismo e ao nazismo. Ele usou isso, na verdade, desde 33. Então, isso é importante porque daí ele define uma atividade do partido. Ele diz, da mesma forma que nós estudamos na parte anterior do programa de transição, que ele diz, nos regimes fascistas e nazistas, só é possível um trabalho de propaganda, ele diz, é a mesma coisa na União Soviética, só é possível fazer propaganda. Isso chegou a tal ponto, né, que décadas depois, quando a oposição de esquerda já tinha sido completamente eliminada, a resistência na União Soviética se dava através de publicações que eu não sei se vocês já ouviram falar, de publicações de tipo samizdat. Samizdat eram publicações que eram reproduzidas uma a uma, tá? Com papel carbono e datilografadas. Não sei se vocês já ouviram falar disso, porque como era impossível ter na União Soviética qualquer tipo de aparelho de reprodução, tá? Naquela época seriam mimeógrafos ou qualquer coisa desse tipo, isso levava ao fuzilamento imediato de quem, se alguém tivesse isso. Tá? Qualquer material, um documento, um jornalzinho ou qualquer coisa tinha que ser reproduzido um a um em datilografia com papel carbono em cópias e ia ser distribuído assim. Então era chamado de samizdat. Tá? E Trotsky assinala que só acontecimentos exteriores é que poderiam dar impulso de novo ao movimento operário. E isso se verificou, porque depois, com a perestroika e a glasnost, vieram a influências de fora do movimento operário e surgiram vários movimentos operários na União Soviética, tipo sindicato de mineiros, greves de mineiros, etc., etc. Bom, em relação à Internacional Comunista, também é alguma coisa importante, porque ele diz que a luta contra a Internacional Comunista é a luta mais importante contra a ditadura stalinista no exterior. Tá? E a previsão de Trotsky é que a desagregação da Internacional Comunista vai preceder a queda da burocracia. E isso se deu, porque a Internacional Comunista foi dissolvida pela própria burocracia, né? E a luta contra os partidos comunistas no exterior, ela teve vários êxitos. Começaram as divisões entre os partidos comunistas depois da Segunda Guerra, né? Bom, para finalizar, que eu acho que já estou me estendendo muito, mas essa parte era bastante importante, né? E é bastante longa. Tá? No final, Trotsky tem um programa para a União Soviética. Isso é muito importante, né? Porque ele não se ele desenvolve um programa para a União Soviética que é o programa da Revolução Política, só que ele concretiza esse programa numa série de palavras de ordem e com quais seriam os centros desse programa. Em primeiro lugar, ele diz, né? Então vamos por partes, o que seriam as palavras de ordem, as tarefas mais importantes desse programa. Primeiro, a luta contra a desigualdade social e a opressão política. Então, ele desenvolve isso, que seria a luta contra os privilégios da burocracia, a luta contra a hierarquia, que é uma hierarquia terrível, tá? A luta pela igualdade salarial e contra o stacanovismo, que era uma pressão para que houvesse uma produção exaustiva dos operários
na industrialização, e era um movimento que dava prêmios para operários que se destacassem. O Stakhanov era um operário fortíssimo, com condições que produzia uma barbaridade, né? Mas isso era para pressionar os outros operários, a massa de operários, a produzir um ritmo alucinante. Então, Trotsky dizia, bom, abaixo o stakhanovismo. Segundo, ele propõe a liberdade dos comitês de fábricas e dos sindicatos, e isso tem uma série de implicações, quer dizer, a liberdade de imprensa, liberdade de reunião, a democracia nos soviets, a democracia soviética. Então, é um segundo tema que tem que ver com todas as liberdades de organização, de comitês de fábrica, é dirigido principalmente para a classe operária. Tá? Terceiro, expulsar a burocracia dos soviets, e isso tem um profundo conteúdo de classe, porque o que ele diz é que o soviet, na sua versão original, quando sai da Revolução Russa, são soviets em que os burgueses, os generais, os políticos burgueses, nenhum desses setores, os padres, né, nenhum desses setores podia participar dos soviets, nem ser eleito e nem eleger, não participar de forma nenhuma do soviet. E depois os soviets foram dominados, passaram a ser uma formalidade, um organismo formal dominado pela burocracia, ou seja, não pela classe operária, mas pelos burocratas. Todos os deputados nos soviets passaram a ser burocratas, né? Funcionários do Estado, e não representantes da classe operária. O que ele diz? Vamos expulsar os burocratas dos soviets. Terceira questão, ele propõe legalização dos partidos soviéticos, ou seja, ele mostra muito bem que, por tradição do bolchevismo, essa tradição não é do partido único. Nós não defendemos um partido único, o Partido Comunista, que vai dirigir o Estado e que ele seja um único partido existente. Nós defendemos que o Partido Bolchevique, o Partido Comunista, o Revolucionário, seja o partido majoritário que dê a direção do Estado, mas não que seja um único partido, porque a classe operária tem diferentes setores que podem e devem ser representados por partidos que defendam os soviets, que defendam o Estado soviético, que defendam a Revolução. Quinto problema, ele propõe uma revisão da economia planificada no interesse dos produtores e dos consumidores também. Tá? Então, isso é importante pelo seguinte: fora o controle burocrático da economia, que traz essa série de deformações que ele explica antes, né, nós propomos um controle democrático da planificação que equilibre as necessidades de produção e de consumo. Por quê? Porque a burocracia colocou todo o ênfase, 90% da produção industrial, nas indústrias de base, né, metalurgia, energia e etc., e muito pouco em relação à necessidade de consumo da própria classe operária e da população em geral. Então, era uma sociedade que existia uma pobreza enorme em relação ao consumo. O que Trotsky diz? Vamos propor, né, para que haja uma democratização da planificação econômica que incorpora as necessidades também de consumidores. E ele diz a mesma coisa: é preciso reorganizar os colcoses, tá? Que também façam parte dessa planificação econômica democrática. Bom, depois ele propõe que a política internacional do Estado soviético seja uma política internacional proletária, que, a exemplo do que foi a política externa sob Lenin e Trotsky, sob o regime de Lenin e Trotsky, não existe a diplomacia secreta, porque uma das grandes coisas que o regime de Lenin e Trotsky instaurou, o regime revolucionário, a partir de 1917, 18, foi publicar toda a correspondência diplomática. Primeiro, a correspondência antiga do czarismo, depois publicar, por exemplo, na discussão do Tratado de Brest-Litovsk. Os bolcheviques publicaram todos os
as propostas alemães, publicaram todas as negociações, era uma negociação pública. Eles disseram, abaixo a diplomacia secreta. Né? Depois ele assinala que é muito importante a revisão de todos os processos políticos, e que isso foi feito parcialmente depois que caiu o stalinismo na União Soviética, e uma parte durante o governo de Khrushchev, perdão, mas isso foi feito em partes direcionado apenas aos setores stalinistas que eles queriam, como se diz, que queriam resgatar, mas não foi feito de conjunto, né? Foi de propósito feito simplesmente para os setores stalinistas que eles julgavam injustiçados. Até hoje, Trotsky não foi reabilitado na Rússia, tá? Ao contrário, continua sendo caluniado. Então, ele propunha punição aos falsificadores e revisão de todos os processos políticos. Tá? E, por último, ele disse que tudo isso, esse programa, só é possível com um levante revolucionário das massas para derrubar a burocracia, e que isso exigiria uma insurreição, né, e uma revolução política, e que quem deveria dirigir essa revolução política para que ela fosse consequente seria a Quarta Internacional. Né? É interessante também assinalar nisso aí que houve várias tentativas de revolução política, principalmente no leste europeu. Né? Em 1953, teve um levante operário em Berlim Oriental, que foi sufocado. Em 1956, teve um levantamento na Polônia, também sufocado. E na Hungria, que foi uma verdadeira revolução, que foi massacrada pelos tanques soviéticos, né? A invasão da Hungria foi também assinalada. Em 1972, outra vez na Polônia, né? 72 ou 76, agora eu não sei se eu me confundi com a data. E depois, em 80, teve... 68, antes disso, também houve uma tentativa de abertura do sistema, pressionado por um movimento operário e tal, com caráter socialista, que foi na Tchecoslováquia, em 76, se não me engano, 76 de novo na Polônia, e, por fim, em 1980, houve um movimento também de revolução política que deu na criação do Solidarnosc, Solidariedade, né? Que depois foi, vamos dizer, degenerado e tomado pela Igreja Católica, pela burguesia, mas que no primeiro momento foi muito positivo na Polônia. Então, foram várias tentativas de revolução política, como Trotsky tinha previsto, mas que foram sufocados pela União Soviética e foram derrotados, infelizmente.